Olá, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando o sistema voltado para o segmento de tecnologia. Então, se você faz locação de computadores, de impressora, equipamentos para telemedicina, você vai ver aqui que o nosso sistema foi feito para vocês sob medida, legal? Então, vou começar mostrando aqui sobre o nosso pipeline gráfico de vendas, onde você consegue gerenciar e acompanhar as oportunidades que estão lançadas no sistema, as propostas, né? Então, esse daqui é o nosso rostinho do pipeline. Essas colunas, cores e nomes a gente configura com vocês durante a implantação. Legal? E aqui a gente consegue filtrar por mês ou por trimestre, né? E até mesmo ano. Então eu vou pegar aqui tudo que aconteceu em 2020, que assim a gente vai ter mais números aqui para ilustrar. Então, em cada fase de negociação, o Ótimo Gestor mostra quantas propostas a gente tem nessa fase e a representatividade dela em valor. Legal? Então a gente cadastrou algumas fases aqui, inclusive os motivos da perda, legal? E é muito fácil aqui, o vendedor dentro do painel ele pode transitar aqui a proposta dele entre as fases de negociação, clicando e arrastando. Legal? E também temos o filtro aqui por equipe de vendas e o filtro por vendedor. Outra visão legal aqui do pipeline gráfico é a visão de funil, onde a gente consegue ver agora em linhas ao invés de colunas a representatividade em percentual, que significa os valores que tem em cada fase de negociação. Um outro recurso muito bacana aqui também é que por aqui a gente já tem um atalho para poder entrar na proposta. Se eu clicar aqui em cima do meu documento eu já consigo entrar na minha proposta. E se eu clicar no bonequinho roxo eu já consigo entrar no meu contato, que é onde eu já estou entrando aqui no módulo de CRM do sistema, né? Então eu estou aqui dentro do contato João, que é da empresa Roberto Rodrigues. E aqui embaixo a gente tem várias abas que pode auxiliar o seu vendedor durante as negociações. Então a gente consegue ver os produtos que esse cliente já comprou, ver os boletos que esse cliente tem aberto, se precisar que a gente já consegue reenviar um boleto, ver as negociações que eu tenho com esse cliente, tanto em aberto já realizadas, os e-mails que foram disparados para esse cliente dentro do sistema, registrar anotações. Aqui tem uma anotação de melhor horário para contato com o seu João. E aqui as chamadas, que é onde o vendedor vai fazer o input de tudo que ele conversou com o seu cliente. Legal? E quando ele faz esse input, ele escolhe aqui o tipo de comunicação que ele teve, telefone, e-mail, WhatsApp, e ele pode escolher aqui entre umas opções de retorno, de aguardar retorno até X dias, ou colocar uma data específica. Para apoiar o seu vendedor, a gente tem um painel no sistema com follow-up programado de vendas, que é a primeira tela que o Ótimo Gestor abre quando o vendedor faz o login no sistema. Então eu estou com o perfil de gerente geral, eu estou vendo aqui de todos os vendedores. A data que registrou a chamada, o tipo de chamada, a data que o vendedor prometeu retorno para o cliente, né, para o contato, o nome da pessoa, a empresa e aqui a quantidade de dias que falta ou que já passou para o vendedor realizar esse contato, legal? Os vermelhinhos são em atraso, os verdes é o que ainda falta acontecer. Então observe que a minha última linha aqui é justamente o contato do João Pereira, do cliente Roberto. Por aqui eu consigo entrar também no CRM, ver o que foi conversado, legal? Uma outra coisa legal aqui no contato é que a gente tem aqui na aba negociações, eu posso clicar dentro da minha proposta aqui, eu também consigo entrar nela para fazer alguma consulta, alteração. E eu também posso por aqui já fazer um novo orçamento, um novo pedido, até mesmo uma nova ordem de serviço. Legal? Voltando aqui para o pipeline, eu também consigo entrar na proposta por aqui. Tá bom? Então observe que de vários lugares o Ótimo Gestor consegue ter vários atalhos aqui que te leva para a proposta ou para o contato, né? Então dentro do meu orçamento, eu já consigo aqui, por exemplo, imprimir esse orçamento aqui, ver o que foi negociado com o cliente. Então aqui vem o logotipo da sua empresa, os dados do cliente e aqui os produtos que estão sendo locados aqui no meu caso, tá? A gente colocou a especificação técnica, foto nos produtos, o preço mensal que vai ser locado. Então tem algumas impressoras aqui e um notebook. Legal? E se for o caso, eu já consigo por aqui também enviar um e-mail para o cliente com esse orçamento.
Olha que bacana. Posso colocar alguém para receber a cópia. Legal? Tudo isso eu fiz a partir do meu pipeline gráfico. Bacana? Agora, se eu quisesse fazer um orçamento avulso também, eu tenho uma rotina aqui de orçamento, né? E posso vir e lançar. Eu vou lançar um orçamento para a gente ver como é prático fazer isso no Ótimo Gestor. Eu vou escolher aqui o cliente Roberto. Eu vou setar aqui os parâmetros, né, da condição de pagamento, o prazo de entrega, a validade da proposta, a fase de negociação. É isso daqui que manda lá no nosso pipeline gráfico, legal? Então vou colocar aqui que ainda está em cadastro. E aqui embaixo a gente vai lançar os produtos que a gente está fazendo a locação. Então eu vou começar aqui pegando o grupo de impressoras, por exemplo. O Ótimo Gestor vai me filtrar tudo que eu tenho aqui de impressora. Eu poderia também fazer a busca especificamente aqui do nome ou do modelo do produto que eu quero fazer a locação. E aqui o Ótimo Gestor já está me sugerindo o preço de locação, mas se a nossa configuração da implantação permitir, a gente pode mudar os preços aqui, tá bom? No meu caso aqui está aberto para fazer edição. Então eu vou colocar aqui que são dois desses daqui e 4 dessa Kyocera. O outro recurso que pode apoiar o seu vendedor é que quando ele clicar no link do produto, o Ótimo Gestor abre a foto, as especificações técnicas também. Legal? E para adicionar esses produtos é muito fácil. Basta a gente apertar o atalho F3 ou F6 do teclado e pronto. Os produtos desceram aqui para baixo. Se eu precisar colocar alguma observação nesse orçamento eu também posso, mas ele já está pronto. Está aqui a impressão dele. E para mandar para o cliente também é muito simples. Eu venho aqui e falo que já quero fazer o envio de e-mail desse orçamento. Simples assim, lançar uma proposta. Com isso, eu já tenho esse meu orçamento lá no nosso pipeline gráfico. Olha que legal. Então, é exatamente isso daqui. E à medida que for mudando a fase de negociação, o vendedor vai transitando aqui entre as fases de negociação. Legal? Agora vamos supor que deu tudo certo. O cliente vai fechar negócio comigo, né? Vamos colocar aqui que fechou. E daqui dessa proposta eu já posso fazer um contrato para o meu cliente. Se tiver tudo certo, né? Formalizado bonitinho. O Ótimo Gestor conta com essa opção de atalhos. Eu já posso gerar um contrato baseado em todos esses produtos que está sendo locado. Legal? E assim o sistema gerou o contrato. Ele já traz a numeração automática, né? Eu vou fazer 2 vezes o processo. Eu vou começar mostrando sobre a parte de outsourcing de impressão, que tem uma particularidade, né? Que é a cobrança por tarifador, franquia, páginas impressas. Depois eu vou fazer novamente o processo, só que voltado para computador ou equipamentos, produtos aqui de telemedicina, legal? Então, mas o que eu vou mostrar agora serve para os dois, tá? Que é o número do contrato que vem automático. A gente pode setar o tipo de contrato que a gente está lançando aqui no sistema, né? Que esse cliente está fechando comigo. A gente pode colocar aqui, segregar um título para esse contrato. Vem os dados do cliente. E aqui o que o vendedor deve prestar atenção no primeiro momento? A vigência do contrato, né? E aqui embaixo na aba de produtos, exatamente configurar as franquias e tarifadores. Porque o que a gente trouxe lá do orçamento, né, são os valores, mas não necessariamente a configuração da franquia que vai ser cobrada, né? Que cada impressora aqui tem a sua particularidade. Então a Epson, por exemplo, ela tem a 4 preto tinta, a de toner, essa multifuncional aqui, ela tem a preto, a color e a Kyocera aqui, por exemplo, a preto de tinta, tá legal? É claro que a gente tem um lugar para poder cadastrar os tarifadores para cada modelo de impressora. Então, eu vou configurar aqui que na multifuncional da Epson, a gente vai cobrar o A4 preto tinta. E na multifuncional Brother, a gente vai cobrar do cliente A4 preto toner. E para da Kyocera, a preto tinta também. Legal? Não se apegue às nomenclaturas aqui, tá bom? Como eu falei, a gente tem um lugar para cadastrar corretamente.
Então possa ser que eu esteja escolhendo aqui tinta numa impressora que na verdade é toner, tá bom? Mas vamos pegar mesmo no conceito. E aqui, na aba de tarifadores, é onde a gente vai lançar aqui a modalidade que vai ser cobrado. Então, como que vai ser aqui a minha franquia quando o meu cliente imprimir a impressão A4 preto de tinta, né? Aí a gente tem aqui a possibilidade de cobrar faixas de impressão. Então, pô, se ele imprimir de 0 a X páginas, eu vou cobrar uma franquia. Se ele imprimir de X páginas até X páginas, a franquia muda. Então o Ótimo Gestor tem essa possibilidade de você trabalhar com faixas de franquia, né? E mudando o valor à medida que o seu cliente vai fazendo a impressão, tá bom? Então eu vou deixar aqui que ele vai imprimir à vontade. Eu vou colocar aqui uma franquia só. Aqui é a quantidade de páginas que ele pode imprimir do A4 preto, né? Então eu vou colocar aqui 5.000 e o valor que eu vou cobrar sobre essa franquia, 1.500. Aqui a gente faz as configurações do dia de faturamento. Então vou colocar aqui que é no dia 1º. E eu posso escolher entre os vencimentos aqui para vencer em X dias após o faturamento ou para vencer sempre num dia fixo, né? Aqui a gente força o boleto para o vencimento cair no dia 10. Aqui o Ótimo Gestor leva em consideração o feriado, o final de semana. Ele vai empurrar a quantidade de dias que eu configurar. E caso o meu cliente ele imprima mais de 5.000 páginas do A4 preto tinta, o quanto que eu vou cobrar de excedente, né? Então eu vou colocar aqui que vai ser 7 centavos. E o sistema me dá a possibilidade de cobrar o excedente separado da franquia, legal? Eu vou deixar aqui para fazer a cobrança junto. Pronto. E a mesma regra agora vai se aplicar para quando ele fazer a impressão de toner. Poderia ser de colorido, poderia ser de scanner, tá bom? A gente que cria os nomes desses tarifadores aqui durante a implantação. E aqui é o mesmo conceito do toner. Qual é a franquia que o cliente pode utilizar, o valor que vai ser cobrado e mesma coisa, o faturamento e o vencimento, mesmo conceito. Aí aqui eu vou cobrar um pouquinho mais caro de propósito. Pronto. Tá lançado o meu contrato. Então o A4 preto está englobados aqui a Epson e aqui o Cera. E no toner está aqui a nossa Brother. Legal? Um outro detalhe legal que eu acabei não falando é que o vendedor ele também já pode direcionar aqui os setores para qual vai cada impressora, legal? Tanto o setor quanto a pessoa responsável. Isso daqui facilita os técnicos no momento de gerar a instalação, de ter que fazer uma manutenção, de coletar as páginas, tá bom? Então, tanto o setor quanto a pessoa responsável é possível já setar aqui. E aqui a gente já conseguiu configurar toda a cobrança, né? Fica pendente apenas de mudar esse contrato para aprovado. Depois disso, a gente vem com a parte de fazer a instalação das impressoras, etc, etc, né? Ainda aqui, o seu vendedor ele já consegue, por exemplo, gerar o contrato. Então a gente já colocou os modelos de impressora, já tem os dados da vigência, né? Aqui mais para baixo a gente poderia já colocar quem são os representantes legais que vai assinar o contrato, tanto da empresa quanto do cliente. Podemos anexar arquivos nesse contrato, né? Da proposta, do contrato assinado posteriormente. Mas vamos gerar esse Word para a gente conhecer como que é. A gente pega o seu modelo de contrato padrão e coloca ele dentro do Ótimo Gestor. Então o Ótimo Gestor vai devolver esse seu Word, só que com os campos que toda vez você precisar mudar para quando vem um cliente novo, o Ótimo Gestor já faz essa mudança automática para você no contrato, né? Então, pode ver que ele abriu um Word aqui, o nome do arquivo é o número do contrato, vem aqui os dados, né? O número do contrato, quem é a locadora, o locatário, e aqui os dados da máquina, da franquia. Olha que legal, tá bom? E a gente consegue pegar todo o seu contrato aqui e converter dentro do próprio sistema. E uma vantagem de seu Word é que seu vendedor ele consegue mudar alguma cláusula se precisar no caso e mandar para o cliente fazer a aprovação e vai fazer o anexo aqui no final, tá bom? Agora eu vou aprovar esse contrato e já estaria pronto aqui para a equipe da área técnica iniciar os trabalhos, tá? O contrato também pode ter situações, ele pode estar ali ainda em negociação, aguardando aceite, aguardando a assinatura do contrato, a gente que cria também esses nomes aqui.
conforme a necessidade da sua empresa. Legal. Esse daqui é o rostinho e a montagem da estrutura, né, de quando a gente vai cobrar franquia do seu cliente, páginas impressas. Agora eu vou voltar um pouquinho e eu vou fazer voltado agora para quando a gente vai fazer a alocação do computador em si, que aí não tem franquia, né? A gente cobra basicamente por quantidade de dias. Então eu vou buscar esse mesmo cliente novamente, o Roberto. E agora eu vou pegar aqui computadores. Legal? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 computadores Dell, tá bom? E aqui poderia ter N produtos também, N categorias que a gente cadastra com vocês, tá? Vou fazer ele virar um contrato aqui e mostrar o que a gente tem de diferente. Então aqui o Ótimo Gestor já gerou o contrato. O vendedor vai se preocupar em colocar os dados da vigência, do faturamento, né? Já trouxe aqui também os produtos, né, que a gente lançou lá no orçamento, a quantidade e valor. E aqui a gente não precisa se preocupar em mexer com o tarifador, porque normalmente a cobrança é com base na quantidade de equipamentos enviados e com base nos dias que fica alocado, né? Então, pô, na verdade é só no primeiro e no último mês que o sistema deveria fazer essa verificação, né? Que é se você enviar os equipamentos no meio do mês e for fazer a cobrança proporcional, e se por alguma ventura ele te devolver os equipamentos, for fazer o distrato, né? Mas além disso, se você deixou o cliente sem equipamento por algum motivo, que deu algum problema na máquina, e teve que retornar um desses equipamentos para manutenção, o Ótimo Gestor também irá cobrar essa máquina proporcional ao período que ficou lá no mês com o cliente a máquina, tá bom? Então o que o vendedor faz aqui, a tarefa dele? É colocar aqui na aba Serviços Prestados o serviço de locação mensal e configurar aqui os dados, os parâmetros, né, de cobrança, para o Ótimo Gestor fazer a cobrança recorrente. Ele vai colocar aqui que a cobrança é mensal, vai colocar o dia do faturamento, os dados de vencimento e vai salvar. Tanto nesse modelo de contrato, que é a alocação de produtos, quanto no outro, que é o de tarifadores, a gente também poderia incluir outros serviços para cobrar do cliente, né, como instalação, desinstalação, frete, manutenção preventiva, colocar os valores e setar os dados de faturamento, tá bom? Também dá para imprimir o contrato, é tudo idêntico ao que a gente já fez anteriormente. A única diferença é que a gente configura a cobrança na aba Serviços Prestados e não tarifadores. Estando tudo certo, podemos também aprovar o contrato. Joia! Agora vamos começar a falar sobre a parte de instalação. Como que a gente escolhe os patrimônios que está sendo enviado para este contrato, né? Então, se o técnico quiser consultar aqui o estoque antes de fazer os envios dos equipamentos, é possível puxar aqui um relatório com uma posição de estoque dos equipamentos, né? Então a gente tem aqui a possibilidade de puxar aqui uma relação de equipamentos. A gente pode filtrar por cliente, por produto, por grupo, né? E aqui a gente pode filtrar os que está disponível para locação, os contratados, os que já foram retornados, né? Então quero olhar aqui, por exemplo, só os disponíveis. Aí o sistema vai me listar aqui para cada equipamento. Então, multifuncional Epson, quais os números de série disponível e assim sucessivamente. Legal? Eu poderia estar olhando aqui também por grade, eu poderia estar olhando todo mundo, né? Tem uma visão aqui também que se chama posição de estoque. Aqui ele já vai me falar o equipamento, quem é o produto, o quantos que eu tenho desse patrimônio da Epson. Eu tenho 11 disponíveis para locação, 9 contratados e 4 que já estão aqui como retornados. Legal? Então ele poderia usar isso daqui para auxiliar ele no momento de for buscar alguma mercadoria no estoque. Agora, onde que a gente faz o envio efetivamente? É aqui no envio de equipamentos. E eu vou escolher aqui a funcionalidade de envio gerando ordem de serviço. Eu posso filtrar por empresa, por cliente, por tipo de contrato, né? Então eu vou começar aqui fazendo o envio do contrato que tem as impressoras. Eu vou falar aqui que o envio foi hoje mesmo. E aqui é onde o Ótimo Gestor vai me abrir a opção de escolher os números de série. Tá legal?
Então aqui a gente poderia, inclusive, se tivesse o leitor de código de barras, o Ótimo Gestor ele busca, tá bom? Então são duas dessa daqui, duas da Kyocera e mais duas da Brother. Joia. E olha que interessante. Para cada equipamento que eu escolhi, o Ótimo Gestor já me pede aqui para mim colocar o contador atual da máquina. Então essa multifuncional Epson, né? Qual é o contador que ela está indo para o cliente? E assim ele me pede para cada um. Se a impressora tivesse mais de um tarifador, a gente já está mostrando mais de uma linha aqui para cada número de série e patrimônio, tá bom? Então eu vou deixar todo mundo com um aqui que está zerado. E observe que um dos equipamentos aqui, o Ótimo Gestor já me trouxe um contador, ó, de 14.500, que foi o último contador que essa máquina teve, que ela esteve em algum cliente, voltou para a empresa, né? Esse daqui é o contador que ela foi estocada, legal? E vou processar. E daqui o Ótimo Gestor já vai me gerar a ordem de serviço com estes equipamentos. Joia. Então o conceito é que a gente faz a locação, toda a comercialização falando só o modelo do produto. E na hora que a gente vai fazer a instalação, é que a equipe responsável, técnico da expedição, vai falar quem são esses números de série, né? Então aqui o Ótimo Gestor já abriu uma ordem de serviço do tipo instalação. Já vem com todos os dados do cliente, com o endereço. É uma ordem de serviço, por isso que ele vem com aqueles campos de solicitação, laudo, né? A gente poderia indicar alguma coisa aqui para o técnico. A instalação. Procurar por fulano. Que essa orientação aqui, por exemplo, vai para o aplicativo, inclusive, né? Joia. E aqui a gente já consegue ver os equipamentos que estão na SOS. Olha que legal. Que são os que a gente acabou de escolher. Então, tá aqui as duas da Kyocera, as duas da Epson. Legal. E por aqui a gente já consegue fazer a nota fiscal de remessa, inclusive. A gente já deixa tudo previamente configurado, né? E eu já posso utilizar aqui o atalho para fazer esse pedido. Tá? Ou seja, o seu próprio técnico poderia fazer a nota. Porque durante a implantação a gente já cadastra os produtos com as configurações tudo correta, né? Aqui eu consigo gerar uma pré-nota fiscal para mostrar aqui como que ficaria esse processo, como é simples, né? É entrar nessa tela, encontrar aqui o pedido, que nossa é esse daqui, e processar. E já vai estar aqui a DANF. Então o técnico ele já poderia ir com carro, com caminhão, junto com a ordem de serviço e junto com a nota fiscal. Então, tá aqui as nossas impressoras e a quantidade que está indo de cada uma. Beleza? Joia. Tem vários outros campos aqui na ordem de serviço, né? A gente poderia aqui já indicar qual é o técnico que vai fazer essa instalação, ou qual equipe, né? Eu posso citar mais de um técnico aqui, por exemplo. Eu já poderia indicar os tipos de checagem que ele tem que fazer quando chegar lá no cliente. A gente já pode fazer com que o Ótimo Gestor já traga, né, por default os tipos de checagem durante a instalação. A gente consegue provisionar aqui a data que esse técnico vai efetuar a instalação, né? Então vou colocar aqui que ele vai começar das 11 horas e vai terminar às 16 horas, por exemplo, do mesmo dia. E o técnico no aplicativo, conforme for trabalhando, ele consegue tirar foto e essas vão estar aqui todo anexado na ordem de serviço, né? A foto, a assinatura do cliente. E esse daqui é um dos modelos que a gente tem da ordem de serviço. Vem com o logo da sua empresa, com os equipamentos que está indo, os setores direitinho. Legal? Para efetivar a instalação, é só a gente encerrar a ordem de serviço. Simples assim. Eu vou fazer agora o mesmo processo, só que agora para as nossas máquinas, que são os computadores do outro contrato. Porque nele tem uma particularidade que eu quero mostrar, que é fazer a cobrança proporcional aos dias locados, né? Então, eu vou escolher aqui, e eu vou escolher de propósito aqui que os equipamentos foram enviados no dia 15. Ou seja, a gente vai ver que o Ótimo Gestor tem que cobrar proporcional do dia 15 até o final do mês. Legal? Então aqui a gente vai escolher quem são as 10 máquinas que a gente está enviando.
Eu vou escolher elas aqui, eu vou dar uma pulada no vídeo para ficar mais rápido o processo, tá bom? Então, terminei de bipar os produtos aqui. Observe que não me pergunta sobre nada de tarifador e opcionalmente eu posso colocar alguma observação para cada computador que está indo. É claro que eu já poderia ter configurado, por exemplo, os acessórios que acompanham cada máquina. Mouse, teclado, tá legal? Mas aqui eu estou fazendo um exemplo bem simplório. E todo o workflow é o mesmo que a gente acabou de ver para as impressoras, tá legal? Eu posso designar o técnico aqui também. Ele já está pronto aqui para me fazer a nota de remessa, tá bom? Mas eu vou simplesmente encerrar essa ordem de serviço para efetivar o serviço executado. Joia. Então, esse nosso contrato dos computadores eu já posso faturar ele, inclusive, né? Então, que eu já foi enviado, vamos supor que eu já estou no dia 2 do próximo mês. Se eu vim aqui para faturar ele, então eu vou faturar em junho tudo que aconteceu no mês de abril, tá legal? Já está filtrando aqui só o meu cliente, eu poderia estar olhando de todos os clientes, né? E o Ótimo Gestor vai te dar esse calendário de faturamento. Olha que legal. E aqui vem um gabaritozinho. Então os que tiver escrito faturar, são os dias que eu tenho faturamento. Ele está falando que eu tenho 6 dias com faturamento e 24 sem, que são os que estão em cinza. E os que ainda estão em mostarda aqui, laranjinha, são os que ainda estão pendentes de faturamento. E os que tiverem verde são os que já foram faturados. Legal? Eu vou clicar aqui no do dia 2 e tá aqui o nosso contrato. Então, o nosso contrato de computadores. Tem um atalho aqui se eu precisar entrar no contrato para rever alguma coisa. E aqui eu tenho um relatório de extrato de consumo, que ele me explica por que está sendo cobrado esse valor de 800, né? E aqui o Ótimo Gestor está mostrando que o cliente ficou 15 dias com equipamento, 16 dias, aliás, com equipamento, e está sendo cobrado o valor de R$80, vezes 10, os 800, tá bom? Se eu tivesse vários contratos aqui, esse botão faturar faz com que eu selecione todos ao mesmo tempo e eu possa processar aqui. Joia! Então, tá aqui a minha fatura, que vai para o cliente, mostra quem são os equipamentos, os números de série. É opcional detalhar esses produtos, tá bom? E tá aqui a nossa fatura com boleto, que vai explicando do que se trata a cobrança, todos os dados bancários aqui, tá bom? Então o Ótimo Gestor manda esses 3 documentos para o seu cliente. Maravilha! Só que e o nosso contrato de impressora, né? Então observe que já ficou verdinho aqui, que a gente faturou, né? Vamos entrar aqui para cobrar. Então pro dia primeiro eu já tenho mais contratos, né? E o nosso é esse daqui. Ele está roxinho, sinalizando que é o primeiro faturamento. O que falta para a gente cobrar ele, né? Falta o apontamento, né? Então a gente fez o envio das máquinas, a gente colocou um computador com que a máquina foi. Mas qual que é o contador atual para a gente poder fazer o faturamento, né? Então nessa mesma tela, inclusive, a gente tem um atalho para fazer o apontamento, né? Ó. Mas é claro que ele é um atalho da tela que já existe aqui no Ótimo Gestor, de bilhetagem, tá bom? Uma coisa importante, falando de bilhetagem, a gente tem integração com os principais softwares de bilhetagem, tá bom? A gente tem aqui a Guardian, Brother, V-Solution, NDD Print, Printway, DocService. A integração com eles é justamente que eles mandam um arquivo, né? Eles exportam um arquivo em Excel, a gente importa esse Excel para o Ótimo Gestor, que vai alimentar justamente esse apontamento aqui que eu vou mostrar para vocês, só que fazendo manual, tá bom? Então você vai ter um belo ganho de tempo aí que não precisa vir e digitar a quantidade de cada máquina, tá bom? O trabalhinho agora é esse. É cada número de série aqui, tarifador, eu colocar a quantidade que teve. Então, como que funciona? Eu vou colocar aqui a data do apontamento, né? Eu vou empurrar para frente, como se fosse o dia do fechamento, que inclusive vem sinalizando aqui. E eu vou colocar aqui a quantidade atual que está naquela impressora. Vou colocar um número redondo aqui para ficar fácil de exemplificar. E se eu dei algum suporte durante o mês e quero aplicar algum bônus para o cliente, eu posso colocar aqui também quantidade bônus. Ou seja, eu vou deixar de cobrar 10 páginas para ele. Legal? E o Ótimo Gestor já vai mostrando a diferença. Então eu vou fazer esse apontamento para os demais.
Prontinho. Apontado. Agora que o Ótimo Gestor sabe a quantidade e a diferença que deu em cada um, eu posso recalcular aqui o meu contrato. E observe que agora o Ótimo Gestor vai preencher as colunas, tanto de franquia quanto a de excedente. E aqui o total que vai ser cobrado. Legal? Para entender também o que está acontecendo, a gente pode vir aqui e trazer o relatório de consumo. Então, como que a gente lê o relatório? Ele vai falar aqui o tarifador, que é o A4 preto tinta, qual é a franquia, o valor da franquia e o excedente. Ou seja, tem uma franquia aqui de 5.000 páginas. Aqui ele vai mostrar a diferença de cada apontamento que teve das máquinas e o total que foi impresso. Depois ele mostra do outro tarifador, que é o caso do toner, que aqui já era uma franquia de 1.000 páginas, e aqui o total de páginas impressas. Legal? E ele vai detalhando aqui para cada equipamento, cada produto, setor. E aqui a gente tem um resumo geral. A gente tem os outros modelos também desse relatório, tá? Esse daqui é o principal e dos mais utilizados. Bom, agora ficou fácil faturar. Eu tenho até mais contratos aqui que eu posso faturar de uma vez só. Marca aqui para faturar e processa. E faturei. Então, tá aqui o nosso contrato, eu já tenho aqui a fatura. Faturei eles de uma vez só. E o Ótimo Gestor explica o que está acontecendo. Ó. O tarifador, né? A franquia que está sendo cobrada, o que aconteceu com o excedente. Legal? Explicando exatamente para o cliente por que está sendo cobrado esses valores. E a mesma coisa se aplica para o nosso boleto com fatura. Legal? Então olha que prático. Na mesma tela, eu faturei alguns contratos de uma vez, já gerei as faturas, os boletos. Legal? E aqui a gente já pode abrir todos os boletos de uma vez. E o Ótimo Gestor vai mandar automaticamente para o seu cliente todos esses documentos. Então, é bem tranquilo o processo aqui de cobrança, uma vez que a gente já está com os contratos, equipamentos todos no sistema. Legal? E aqui o sistema já vai sugerir, né, esse calendário para todos os outros meses, né? E olha que interessante, aqui no resumo de contratos, ele me mostra o que eu tenho de faturamento no dia 1, quantos que já foram faturados, quantos que estão pendentes, total de faturamento. Legal? E aqui, só para matar uma curiosidade, se eu fosse faturar aquele contrato dos computadores no próximo mês, que eu não fiz nenhum retorno até então, né? O Ótimo Gestor já vai me sugerir cobrar o valor cheio. Tá legal? Maravilha. Agora, o que eu vou mostrar? A parte de chamados, portal de chamados e a parte da ordem de serviço. Como que a gente abre um chamado? Só para a gente deixar bem claros os conceitos aqui. O chamado é o primeiro contato que seu cliente faz com a sua empresa. Quando ele liga, manda o WhatsApp, manda o e-mail, ou até mesmo utiliza o portal de chamados, que eu já vou mostrar a seguir. E esse chamado ele pode ser encerrado no primeiro atendimento, ou esse chamado pode passar por etapas e pessoas, né? Então pode passar pelo nível 1, pelo nível 2, nível 3 e talvez até mesmo gerar uma ordem de serviço para o técnico ter que se deslocar até o cliente, tá bom? Já a ordem de serviço, como eu acabei de exemplificar aqui, é quando o técnico vai ter que atuar. Quando ele precisa se deslocar até o cliente, quando você precisa dar baixa de algum material que você utilizou para fazer a manutenção, tá legal? Então, essa é a diferença de chamado para a ordem de serviço. A gente pode ter um chamado que vai gerar uma OS, ou ter um chamado que vai acabar o ciclo nela mesma. E também podemos abrir uma ordem de serviço direto, sem ter a abertura de um chamado, tá bom? Então, para abrir um chamado, a gente tem aqui a rotina de abertura de chamados. E temos a seguinte maneira de conduzir aqui, né? A gente pode vir preenchendo os dados aqui do título do chamado, os dados do cliente, etc. Ou a gente pode vir aqui e já começar o atendimento pedindo o número de série para o cliente, né? Aí aqui a gente busca o número de série e a gente já consegue fazer andamento no atendimento. Então, vamos pegar um número de série aqui que está com o Roberto. Que é o notebook Dell. Aqui, tem vários. Joia. Observe que o Ótimo Gestor já preenche tudo, né? Quem são esses campos? Aqui é o título do problema. Então, computador, notebook não liga, por exemplo, né? Aqui ele já trouxe quem é o cliente.
Aqui ele já trouxe o atendente, eu poderia indicar aqui qual é o canal de atendimento, a gente consegue cadastrar mais, tá bom? Ou editar esses aqui. Ele já vai me preencher automaticamente a data e a hora do atendimento. Aqui eu vou escolher o serviço que eu estou prestando para esse cliente, né? Então vamos escrever aqui que é um suporte técnico. E aqui é a prioridade. Olha que interessante, a prioridade vai fazer com que o meu tempo de resolução aqui mude. Legal? A gente cadastra também essa prioridade e o tempo de resolução. E aqui ele já me trouxe o contrato, ao qual pertence o contrato desse computador, o endereço de instalação e o equipamento. Legal? E eu vou processar. Legal. E aqui no ocorrências eu vou escrever, dissertar o que o cliente está reportando, né? Pô, do que se trata isso daqui, né? Então vamos colocar que pode ser algum defeito. Cliente informa e começou a atualizar. Acabou a bateria. Desde então, não liga mais. Um exemplo aqui bem simplório, tá bom? Então, como eu falei, esse chamado aqui ele pode continuar em aberto, ele pode ir para uma outra pessoa, né? Nisso daqui a gente classifica nas etapas que a gente consegue cadastrar. Então, para onde vai esse chamado agora? Vai ficar em aberto? Vai ficar em aberto com qual pessoa? Para quem que eu vou direcionar? Ou eu vou ter que passar para um segundo nível, analisar o que está acontecendo com esse chamado? Ou já vou pedir uma visita técnica, ou já vou resolver aqui, né? Então vamos deixar ali com o nível 2. Joia. E aqui a gente tem outros campos que pode te auxiliar aqui durante a abertura do seu chamado, tá bom? A princípio eu vou parar aqui na ocorrência, que eu quero já explicar o portal, tá bom? Ainda aqui na parte de abertura do chamado, a gente tem a opção de atalhos aqui, onde a gente já pode solicitar o envio de um novo equipamento, ou fazer um retorno de um novo, tá bom? E daqui eu já vou inclusive encerrar a ordem de serviço, só pra gente exemplificar, tá? Solicitado para cliente deixar carregando por 4 horas e resolveu. Exemplo, né? Agora, e se o seu próprio cliente quiser abrir um chamado com você, né? Que é onde entra o nosso portal de chamados. Então aqui eu vou sair do modo cheio do navegador, que é o F11, né? E aqui a gente tem um site que o seu cliente vai utilizar para logar no portal, que é o chamados.otimogestor. E você vai criar um login e senha para ele poder entrar no portal. A gente consegue fazer integração com o seu site, colocar seu logotipo, ficar bonitinho aqui. E daqui para frente é a tela padrão do Ótimo Gestor. Então aqui o seu cliente ele consegue ver os chamados que ele tem aberto, os chamados que ele já tem fechado. Ó, esse chamado que a gente acabou de testar ali, legal? Ele consegue ver as ocorrências. E por aqui ele consegue abrir um chamado novo também. Abrindo o chamado novo, ele vai escolher o equipamento, a máquina, né? O que está acontecendo. Então vamos escolher aqui uma das impressoras. E aqui ele vai colocar o título, o que se trata, ó. Imprimindo com mancha, por exemplo, né? E aqui ele vai colocar os dados do contato. De repente é o login do João, mas quem está fazendo a abertura do chamado é o Eduardo, por exemplo. Então, Eduardo Pereira. E aqui ele vai colocar os dados do telefone. O tipo de serviço que ele está solicitando com você, um suporte técnico, e aqui ele vai dissertar o que está ocorrendo, né? Imprimindo com manchas pretas. E ele pode inclusive anexar um arquivo, foto, vídeo, Excel, o que for melhor para agilizar esse atendimento, tá bom? Eu vou subir uma foto qualquer aqui só para exemplificar. E abrir o chamado. Simples assim. Dessa maneira você consegue, por exemplo, ter toda a solicitação de chamados via portal. De repente você consegue cortar o canal de atendimento e-mail, né? Que fica tudo dentro do sistema. Você tem um controle, vira gerenciável, né? E aqui o seu cliente ele pode consultar os chamados abertos ou abrir um novo chamado. Então, se a gente vir aqui nos chamados em aberto, tá aqui o chamado que a gente acabou de abrir. Joia. E como que você, como empresa, vai gerenciar esses chamados em aberto, né? Então aqui no módulo de chamados a gente tem a tela para fazer a consulta desses chamados. A gente pode filtrar por atendente, destinatário, por cliente, vários filtros para lhe apoiar. E já está logo aqui o nosso primeiro chamado, ó, imprimindo com mancha.
os dados do cliente, quem é o equipamento, legal? E olha que interessante, quando a gente está falando de uma impressora, o Ótimo Gestor me dá a opção aqui no atalho de fazer apontamento também. De repente o técnico vai pedir para o cliente imprimir páginas de teste, né? E você não vai cobrar do cliente. Então por aqui seu próprio atendente já poderia fazer o apontamento aqui da página bônus, por exemplo, né? Da quantidade do tarifador e contador. E se dando sequência aqui no atendimento, vai estar aqui escrito que o cliente acabou de colocar lá no portal. Aqui você pode responder o cliente. Você pode mandar essa resposta inclusive por e-mail, né? Olha que interessante, vai identificar aqui do que se trata, né? Impressão com mancha vermelha, por exemplo. Iremos enviar um técnico para avaliação. Exemplo, né? Aí daqui esse chamado eu já vou inclusive pedir uma visita técnica. Então a gente já está informando o cliente que o técnico vai estar indo lá. Eu já posso reportar o supervisor. E eu escolhi aqui o tipo de ordem de serviço que o técnico vai atuar. Uma manutenção externa. Pronto. Então olha que interessante. No próprio chamado eu já abri uma ordem de serviço. Legal? Então aqui na ocorrência já tem um atalho para entrar no OS. Antes disso, o sistema ele tem aqui também a parte de anexos, onde a gente vai consultar a foto, ou vídeo, ou documento que foi anexado. A gente consegue consultar os chamados anteriores. Olha que interessante. A gente consegue colocar aqui, programar um feedback para esse cliente, ver os serviços que ele tem contratado, ver os equipamentos que o cliente ainda tem lá. De repente ele está com backup, a gente pode orientar ele a usar o backup, né? Até o técnico está indo lá. Se ele está com algum acessório, às vezes algum cilindro, algum toner que está com problema para ele trocar. Aqui a gente consegue ver os contadores, os eventos de faturamento, a situação e as observações que tem lá no nosso contrato. Legal? E daqui a gente já consegue inclusive entrar na ordem de serviços, se quiser complementar alguma informação. Observe que ele já vem aqui com o que foi escrito lá no chamado. Legal? Então, voltando aqui ainda no chamado, se precisar eu ainda consigo imprimir esse chamado. Por algum motivo, se eu quiser deixar isso como material de apoio para o técnico, enfim. E aqui na consulta de chamados, além de ter esses filtros, né? A gente tem todo um acompanhamento aqui do histórico de horas, né? Do tempo de atendimento, quanto tempo faz que já ocorreu, que ainda falta. Falando ainda de chamados, a gente conta aqui também com o dashboard, que é muito legal. Então vou colocar aqui que eu quero ver do ano passado até hoje. Inclusive os encerrados para mostrar um volume legal aqui de movimento, né? Então a gente consegue ver aqui por fila de atividade, né? Desculpa, por fila de atendimento por atividade. Então a gente consegue ver os chamados em aberto, os fechados, por atendente, né? Então com quantos analistas estão, quem está com mais chamados. Aqui quem está ganhando disparado, por exemplo, é o suporte com 10. Na sequência vem o Otávio. E assim vai moldando o nosso gráfico. E aqui a gente consegue ver por cliente, né? Então o cliente que mais tem chamada aqui é o Felipe Varela, de prioridade baixa, legal? Os pretinhos é média, o verdinho é a alta. Inclusive do Roberto tá aqui. Bacana? E a gente também tem um relatório de chamados. Aqui um relatório bacana que a gente consegue acompanhar o tempo médio de atendimento. Então, quando o chamado estiver encerrado, é claro, né? A gente consegue ver os dados do chamado, tem vários filtros na tela. E aqui a gente consegue ver que é uma média de 34 dias e 13 horas para resolver os problemas. Tem como classificar aqui, reordenar, né? E a gente consegue ver também o tempo de atendimento de cada chamado que foi atuado aqui pelo sistema. Legal? Maravilha. Vamos falar da ordem de serviço que a gente acabou de abrir, né? Então, como eu falei, a gente poderia abrir uma ordem de serviço avulsa direto aqui, se fosse necessário, né? E a gente acabou de ver que tem como vir uma ordem de serviço a partir da OS. E a gente tem aqui na consulta de ordem de serviço uma telinha para poder consultar, filtrar as ordens de serviço, né? E chegar na minha OS e das tratativas que eu preciso fazer nela, tá bom? Então ela aqui é do Roberto, eu já poderia imprimir por aqui inclusive a ordem de serviço. E por aqui eu também consigo entrar na ordem de serviço. Então na OS, aí agora vem todas as tratativas, né?
Aqui a gente vai identificar o que está ocorrendo. Com manchas. Aí o técnico ele pode usar o aplicativo ou imprimir essa própria OS no papel e dissertar os dados, né? Colocar um laudo, conclusão, observação. Eu vou explicar todos os campos, mas não quer dizer que elas ocorrem tudo ao mesmo tempo, tá bom? Que nem a OS é um organismo vivo. Então os técnicos que estão trabalhando vai mudando essa situação da ordem de serviço, que está em aberto, está em execução. Conforme a gente vai mudando as cores, né? Automaticamente, conforme a gente vai mudando a situação, vai mudando as cores nos relatórios e nas consultas, que é bem bacana. O técnico, quando chegar lá, ele vai colocar o laudo. Problema no cilindro, por exemplo, né? Colocar a conclusão, o que ele teve que fazer, trocou o cilindro e fez testes de pressão, colocar uma observação, enfim. Aqui ele consegue ver os equipamentos que ele tem no estoque, né, caso precise mandar trocar de máquina, né, nos extremos. Ver os equipamentos que estão nessa OS, que é o equipamento que ele vai ter que ir lá para atuar, trabalhar. Tem um atalho para fazer o apontamento por aqui também. Consegue ver os equipamentos que está no cliente e indicar outros equipamentos para o técnico aproveitar durante a visita, fazer uma preventiva talvez. E aqui na aba de venda, requisição e abastecimento, onde a gente vai setar o material que está sendo utilizado, né, nessa ordem de serviço. E esse material ele pode ser cobrado ou não do cliente, tá bom? Então eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Um cilindro. Pronto. Então vou colocar aqui que está usando um cilindro, que é o que vai ser utilizado lá nos clientes para troca. E aqui eu poderia utilizar qualquer material. Então se eu estivesse falando de um computador e teve que trocar o HD, eu ia vir aqui, em vez de cilindro, eu ia buscar o meu HD. E assim eu vou utilizar qualquer material que eu fazer lá na manutenção para o sistema dar baixa do material no meu estoque, né? E abater da minha rentabilidade do contrato caso eu não vá cobrar essa manutenção do cliente. Legal? E aqui na aba técnicos e checagem, eu vou colocar os técnicos ou o técnico que eu vou direcionar para atuar nessa atividade, né? Então eu vou colocar aqui a Renata, por exemplo. Eu posso colocar alguma checagem que eu queira que ela faça chegando lá, né? Pô, verificar cilindro, por exemplo. Eu posso direcionar aqui a data que ela vai lá fazer esse atendimento, né? Então eu vou colocar aqui que ela vai nesse dia, no primeiro horário. E a data que eu prevejo que vai concluir essa atividade. Tá bom? E quando ela estiver fazendo todo o trabalho aqui, a gente também pode anexar algum documento. Esse documento desce para o aplicativo para ela, tá? E aqui eu também posso consultar os documentos que ela anexar lá na ordem de serviço no aplicativo. E depois de preencher todos esses dados, esse daqui é o rostinho da OS impressa, tá bom? Então tá aqui o equipamento que a gente tem que fazer a manutenção, o material que vai utilizar. Observe que ele está trazendo um layout com o valor, né? Caso eu precise cobrar do cliente essa manutenção. Os dados da solicitação, tudo que eu escrevi, as checagens, né? Os técnicos. E aqui, como eu estava falando, se acabar o atendimento, eu simplesmente encerro essa ordem de serviço. Se eu quiser cobrar do meu cliente, eu posso mandar um e-mail com essa ordem de serviço e fazer a cobrança por aqui. Aí ao invés de abater da rentabilidade, né, subtrair, ele vai somar esse valor e gerar todo o financeiro por trás, tá bom? Aí a gente tem aqui todas as configurações para poder cobrar essa manutenção do cliente, se for o caso. Bom, e a partir daqui, acaba encerrando o ciclo da ordem de serviço quando a gente encerra ela. Prontinho. Tá legal? Então eu já quero mostrar aqui a rentabilidade do nosso contrato, que a gente acabou de fazer uma manutenção e não cobramos, né? Então é um relatório muito bacana que vai te ajudar a saber se você está tendo lucro ou prejuízo, tá bom? A gente conta com alguns filtros aqui, tipo de contrato, por cliente, né? Então deixa eu adiantar um pouquinho aqui para a gente poder ver. Então eu vou trazer de todos os contratos a princípio, né? Só para a gente ter uma ideia do que é possível ver. A gente vê cada contrato de cada cliente, a vigência, a receita gerada e a despesa gerada nesse período, tá?
Deixa eu vir mais um pouquinho no passado aqui que a gente vai ver a rentabilidade dos demais contratos. Então olha que legal, receita, despesa, legal? Agora deixa eu filtrar só o do Roberto, que é esses aqui, ó. Então a gente tem o das impressoras, o dos computadores, e o da impressora teve essa receita, essa despesa e esse lucro. Essa despesa é justamente o cilindro que a gente mandou e não fez a cobrança. Se a gente clicar no mais, a gente consegue entender o que aconteceu, né? Então o que foi gerado de receita, né, para esses contratos aqui. E lá embaixo no rodapé a gente consegue ver as ordens de serviço, ó, manutenção para esse computador, desculpa, para essa multifuncional. Foi utilizado o cilindro e esse é o custo do cilindro, que é justamente o que está batendo no nosso custo. Legal? Então você já vai tendo esses relatórios à medida que vai utilizando o Ótimo Gestor. Além disso, a gente tem a consulta da ordem de serviço, tem como agrupar as informações aqui na tela. Você vai contar também com o painel da ordem de serviço, tá? Muitos clientes têm um monitor específico e fica rodando esse painel. Então ele atualiza a cada 10 segundos e ele vai mostrando as ordens de serviço, o status, se ele está em aberto, né? Sempre em aberto que ele mostra, e a situação, ó, em aberto, em execução, em análise de técnico, né? Quem é o cliente, o técnico que foi designado. Legal? E além disso a gente vai ter aqui vários relatórios para poder utilizar aqui na ordem de serviço. Esse daqui mesmo é um relatório de ordem de serviço convencional, só que aqui a gente tem várias formas de agrupamento, ou seja, são modelos e versões de relatórios diferentes, legal? Então vamos colocar aqui que a gente quer ver por equipamento, por exemplo, né? Eu quero pegar de todas as ordens de serviço, dependente do status, dentro desse período. Então isso é um dos relatórios, a gente consegue ver aqui por equipamento tudo que foi utilizado em cada um. Tem como agrupar aqui por produto, por equipamento, né? Então olha que legal. Esse equipamento aqui, o que foi utilizado durante a manutenção, o que foi feito. Legal? E além disso, a gente tem também aqui a disponibilidade dos técnicos. Então, à medida que a gente vai colocando as datas na ordem de serviço, de início e de conclusão, o Ótimo Gestor já me projeta aqui como que vai estar a disponibilidade de cada técnico. Tá legal? Se eu voltar aqui mais para o passado, é provável que eu tenha mais ordens de serviço aqui lançado. Legal? Então isso é um dos benefícios também de utilizar a parte da ordem de serviço e de chamada. Agora a gente vai dar uma olhadinha no nosso financeiro, ver como que foi esse contas a receber, como que a gente gerencia ele, faz baixa, KNAB, mesma coisa sobre a pagar, e vamos ver um pouquinho também do fluxo de caixa, tá bom? Então aqui no contas a receber, a gente conta com o monitor dos documentos em aberto. Conseguimos ver de uma maneira bem fácil os títulos que estão vencidos, a vencer ou todos eles consolidados. A gente pode filtrar aqui de qual empresa quer ver e escolhe entre uma dessas opções. Estou pegando todos que estão em aberto. Então o sistema já me lista aqui todos os títulos, os que estão em vermelho estão vencidos e os que estão na cor transparente aqui vão vencer ainda. Então a gente tem aqui a coluna identificando de qual empresa foi gerada a receita, o cliente, o título, o tipo de documento, a data de emissão, vencimento, dias para renegociação. Então quando o título ainda vai vencer, aqui a gente vai mostrar a quantidade de dias que falta para vencer esse título. E quando já está vencido, além de mostrar em vermelho, a gente coloca um negativo na frente. Com isso você sabe há quanto tempo esse título está vencido. E aqui a gente vai mostrar o valor do título, o valor já recebido, caso você tenha feito uma baixa parcial, o valor vencido e o valor vencido com juros e multa. E aqui no rodapé a gente mostra o totalizador. Além disso, a gente consegue clicar no maisinho e consultar aqui o boleto, visualizar o contrato, a fatura que originou esse título, tá bom? A gente consegue também fazer uma liquidação por essa tela. Então, caso o cliente tenha feito um depósito para mim, eu posso utilizar o atalho de liquidação, escolher aqui em qual conta corrente ele fez esse depósito, colocar o tipo de baixa depósito em conta
E caso eu queira, eu posso fazer o cálculo automático já dos juros e multa. E processar. Com isso o título está atualizado e baixado. Tá bom? Lembrando que boa parte dos seus boletos aqui, o cliente ele vai pagar e o Ótimo Gestor vai fazer a baixa automática com base no arquivo do KNAB, tá bom? Outra coisa bacana aqui no A Receber é que aqui você vai ter todo o gerenciamento dos boletos. Então aqui a gente vai ter o link para você gerar o arquivo KNAB para registrar os boletos no banco. E aqui você vai ter a tela para importar o retorno do KNAB, que é o que vai fazer a liquidação automática desses boletos. Além disso, a gente conta com diversos relatórios aqui do Contas a Receber. Observe que no mesmo relatório a gente tem várias quebras. Cada quebra vai me mostrar os mesmos valores, só que de maneiras diferentes, ok? Então aqui eu consigo também filtrar por empresa e a gente ainda conta com esses diversos filtros opcionais aqui, tá bom? Então eu quero pegar aqui tudo que está vencido e o que vai vencer até 2020, vendo por cliente. Então o sistema está me dando uma quebra agora por cliente e me mostrando os títulos de cada cliente. Tá bom? Eu tenho aqui a opção por vencimento, por banco, por representante, por grade em Excel. Tá bom? Na opção grade em Excel você consegue exportar esse relatório para um Excel. E agora eu vou mostrar um pouquinho do apagar. A gente também tem um monitor dos documentos em aberto. Lembrando que o Contas a Pagar é gerado automaticamente com base no recebimento das notas fiscais. E aqui o sistema já me mostra todos os meus títulos. Eu também consigo fazer a liquidação por aqui, identificar os títulos vencidos, também consigo reordenar as colunas de vencimento, eu consigo agrupar as informações, se eu quero ver por fornecedor, ver por tipo de despesa, ver por data de vencimento. Então observe que a cada vez que eu mudo a quebra, ele totaliza na linha os valores que eu tenho, tá bom? E por aqui eu também consigo fazer uma liquidação, caso seja necessário. Eu escolho a conta corrente, que vai fazer o débito, o tipo de baixa, e pronto. Realizei uma baixa manual. Para o Contas a Pagar, a gente também conta com o sistema de KNAB, tá bom? Onde é possível a gente gerar um arquivo com todos os títulos baixados no Ótimo Gestor, e com isso fica pendente apenas uma confirmação lá no banco. No outro dia o banco vai nos devolver o arquivo de retorno e vai efetivar a liquidação no Ótimo Gestor. Além disso, a gente também conta com uma liquidação no lote. Caso você queira confirmar vários pagamentos no mesmo dia, a gente tem essa possibilidade também. Então vou escolher aqui a conta corrente, o tipo de baixa que eu estou fazendo, vou confirmar que eu quero a baixa e eu vou escolher a data de débito. E aqui eu posso filtrar os vencimentos do título. Com isso o sistema vai me listar os títulos e eu escolho aqui quem eu quero realizar a baixa. Dessa maneira a gente consegue fazer uma baixa só de vários títulos de uma vez, ficando pendente apenas de uma confirmação dessa baixa, onde pode ser o supervisor que vai fazer a confirmação ou a própria pessoa que efetivou a liquidação. Também contamos com diversos relatórios do Contas a Pagar para você puxar as informações necessárias. Então também contamos com algumas quebras aqui, que vai mostrar os mesmos valores, só que de maneiras diferentes. Então se eu puxar aqui em grade Excel, que é a padrão, ele me mostra aqui os títulos, e eu posso brincar com qualquer uma dessas quebras aqui que você queira utilizar no dia a dia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o fluxo financeiro. Uma vez que a gente já está com contas a pagar e receber tudo lançado bonitinho, a gente consegue vir aqui e já puxar um relatório de fluxo de caixa analítico, por exemplo. Então a gente pode utilizar entre as opções de Excel, por período, centro de custo, anual. Vou mostrar o anual, que é um dos mais utilizados. O sistema me pergunta se eu quero já trazer a previsão das despesas e se eu quero trazer aqui uma previsão das receitas de contratos que ainda não foram faturados. Então aqui estão os meus tipos de receita, tipos de despesas e os valores. Uma coisa bacana desse relatório é que quando eu clico no valor, o Ótimo Gestor me leva para o detalhe do que se trata cada item aqui.
E por aqui eu também consigo chegar na raiz do título, no contas a receber nesse caso, e a mesma regra se vale para os contas a pagar. O bacana desse relatório é que ele me mostra uma previsão de como que vai fechar o mês, se vai ser positivo ou negativo, e como que vai fechar minha conta bancária, considerando tudo que está previsto no mês. Nesse mesmo relatório, a gente também consegue ter uma visão bem mais sintética com base no período que a gente escolher. Então quero ver aqui, por exemplo, como que foi o meu mês de março. Aí eu vou desconsiderar as previsões e quero ver só o que efetivou no meu sistema de baixa. Então ele me mostra aqui que só teve essas despesas lançadas nesse período até então. Eu também consigo clicar nos números para entender do que se trata. Temos também aqui uma versão anual por centro de custo. Então a gente consegue ver o quanto que cada departamento aqui fez de despesa dentro do sistema. Então eu tenho aqui as colunas com os meses e as linhas são o centro de custos. Então a gente consegue ver aqui, mês a mês, como que cada centro de custos se comportou. Outra coisa bacana que podemos fazer aqui no fluxo financeiro é a conciliação bancária, fazendo a importação do extrato bancário. Então lá no seu banco você vai exportar o extrato bancário no formato FX e vai importar ele no Ótimo Gestor para fazer a conciliação. Então eu estou testando aqui com o banco do Itaú, mas essa funcionalidade serve para todos os bancos. Então do lado esquerdo eu tenho os títulos do extrato e do lado direito os títulos do Ótimo Gestor. Então observe que o meu primeiro lançamento é um Cispag no valor de 158 mil e o Ótimo Gestor já encontrou o título que tem esse mesmo valor e foi liquidado no mesmo dia. Já deu como conciliado. Então a intenção é não deixar que nada passe sem conciliar. Dessa maneira você vai poder confiar plenamente nos relatórios do fluxo de caixa. E os que o Ótimo Gestor não fazer a conciliação automática, a gente pode vir aqui e fazer a localização manual desses documentos ou fazer o lançamento deles por aqui também. Então às vezes vem alguma tarifa bancária que você não lançou no fluxo, você pode fazer ele por aqui também. É basicamente isso. Se você tiver alguma dúvida de algum processo sobre locação de geradores, ficaremos felizes em atendê-lo. Por favor, entre em contato conosco pelo telefone ou pelo WhatsApp aqui embaixo. Até breve!